Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Visita de Elias à viúva de Sarepta. Depois de termos falado muito sobre visitas domiciliares, escolhi um relato de uma visita descrita no Antigo Testamento. Trata-se de uma visita feita pelo profeta Elias a uma viúva que vivia com seu filho. É um relato repleto de ensinamentos. O relato desta visita está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 24. Deus envia Elias ao vilarejo de Sarepta. Na entrada da cidade, Elias encontra a viúva, pede para lhe trazer água e pão. Ela lhe diz que não tem farinha e óleo suficiente para fazer pão para ele. O que ela tem é para fazer um pão para ela e seu filho e depois esperar a morte. Elias lhe pede que faça o pão para ele e que a garantia de Deus é que não faltará farinha e óleo até que venha a chuva. E assim acontece. Depois tem o relato da enfermidade do filho da viúva que acaba falecendo. Ela se contrapõe com Elias. Elias toma o menino em suas mãos, suplica a Deus e o menino volta a viver. Após este acontecimento, a viúva reconhece em Elias como sendo um homem de Deus. É um resumo. Bom é você dedicar um tempo e ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 24. Desta passagem, algumas reflexões que podemos fazer. Deus não abandona os pobres. Por mais difícil que seja a sua situação, Deus não abandona. Deus dá um jeito de cuidar. Neste caso, enviou o profeta Elias, pedindo que ela partilhasse o pouco que tinha, que jamais lhe faltaria. Este é outro ensinamento. Os pobres, na sua maioria, sabem partilhar, mesmo de sua miséria e pobreza. É a moedinha da viúva que Jesus pede para os discípulos repararem. É aquele pobre morador de rua que ganha algo para comer e reparte com seu amigo. Enfim, temos muitos relatos que poderíamos lembrar aqui, o quanto que os pobres nos ensinam a partilhar. Se os pobres que quase não têm nada conseguem partilhar, por que nós temos dificuldades em partilhar? Deus não deixa faltar o pão na mesa daquela família. O pão que é um dos alimentos mais sagrados e sempre é utilizado como sinal da fartura ou da fome. Que nunca nos falte o pão de cada dia. A ressurreição do filho é outro acontecimento emblemático, pois o profeta Elias mostra que criou vínculo com aquela família. Me lembra muito de Vicente de Paulo quando fala do amor afetivo e efetivo. O amor de Elias por aquela família era tanto que ele intercedeu junto a Deus que não fizesse aquela viúva sofrer mais do que já sofria com sua pobreza. E Deus atende ao pedido de Elias e o menino volta à vida. E o relato termina com a bela profissão de fé daquela viúva, reconhecendo em Elias um homem de Deus. E mais ainda, reconhece nele aquele que de fato anuncia a palavra de Deus. Oxalá, neste ano em que refletimos este tema na rede de caridade, que nossas visitas levem esperança, que a rede de caridade nos ensine a partilhar como os pobres partilham em sua pobreza e que, ao final, possamos ser reconhecidos como pessoas do bem, que levaram vida e esperança na vida dos pobres.